Salve pessoal, Frequência Sobrenatural na área, trazendo mais um vídeo para vocês aí. E o André aí, né, que vai aparecer em vários vídeos nossos, ele tá nos dando aquela força aí, tá? Dê uma força para ele lá no canal dele, quem é inscrito do canal dele quiser ir lá no nosso, ou vice-versa, né? Explorador Gaúcho, né, André? Sim. E vamos entrando aí, eu vou contando a história para vocês, que aqui a história é pesada, é uma história até meia complicada de contar, né, André? Mas história meia triste, pesada, né? E, pessoal, dá pra vir chuva, a gente tá rezando que não chova pra gravar o vídeo da noite. Mas até com chuva a gente tem que trazer essa... Não é que chuva atrapalhando os barulhos, né? É, exatamente. Eu não gosto. Vocês sabiam que a chuva... Vou falar uma coisa pra vocês que eu não sei se vocês sabem. Vocês sabiam que quando chove, a gente consegue se comunicar mais fácil com a espiritualidade? Com a espiritualidade. Às vezes, é uma questão de energia. Fáceis de campo energético. É. Pessoal, então a gente está chegando na casa aí, tá? Eu vou contar de uma maneira diferente, porque é uma história bem pesada aí, que tem aqui nesse local. Não podem ser citadas. É, a gente não pode falar nos termos que... para deixar mais... simples de vocês entenderem, mas eu vou contando a história para vocês. Fiquem mais juntos, porque aqui, eu não consigo pegar todo mundo aqui. Aqui a história é a seguinte, ó. Aqui nessa casa, um casal, eles se separaram, né, André? Porque a esposa denunciou o marido, tá? Que ele cometia atos impróprios com a filha. Então eles vieram se separar por conta disso. Inclusive, tu disse que tu conhecia ele, né, André? Sim. E o que aconteceu? Ele foi acusado disso, e só que ele dizia que ele não tinha cometido esses atos impróprios. Ele dizia que ele jamais faria isso com a filha dele. E o que aconteceu? Ele escreveu uma carta, né, dizendo isso, que ele jamais faria isso, né, deixou para as pessoas e atentou contra a própria vida. Ele, né? E aonde ele fez isso? Exatamente aqui nessa árvore, né, André? Nessa aqui, ó. Ele atentou contra a própria vida, ele... Né, pessoal, para vocês entenderem aí, a gente não pode estar falando aí da maneira mais simples para vocês entenderem, né? Mas nessa árvore aqui ele atentou e fez isso com a própria vida. Então é uma casa que tem uma história bem pesada, bem triste. Imagina chegar num lugar, né, assim, com uma história dessas. E que ele dizia que ele não ia ser preso, né, André? Que ele não tinha cometido isso e ele, acho que fez o pior, né? Foi atentar contra a própria vida, né? Nesse tronco aqui. Olha só, gente. Chega a dar uma coisa ruim do cara chegar aqui. Muito ruim. Meu Deus. Olha o K2. K2? Acionou. Olha aí, gente. O K2 acionando bem aonde ele cometeu. Meu Deus do céu, tô arrepiada. Ó. Olha o K2, olha isso, gente. Olha isso, pessoal. Você consegue observar aqui? E bem próximo do tronco, né? A energia, né? Imagina, né, o momento dele ali, né? De desespero, né? Que horror! De tristeza. Sabe, querendo voltar atrás, porque diz que geralmente as pessoas que fazem isso, né, na hora se arrependem, né? Querem tentar se salvar. Se arrependem, né? Ai, gente, eu tô gravando aqui a árvore, mas parece que aquela janela ali tem alguém passando ali, ó. Aquela janelinha da casa. Aumentando um pouco, né? Vamos entrar ali e mostrar a casa? Meu Deus, que sensação de que tem alguém dentro da casa. Cuida ali na entrada, Ricardo, porque a última vez que eu vim, tinha um ninho de marimbondo por debaixo ali, cara. Ele deu umas ferroadas. Aqui, essa é a entrada? É. Essa pra não ter, né? Aquela vez lá.
Gente, é sinistro demais isso daqui. Olhem isso, pessoal. É só mato na volta. Pisar por aqui, ó. Que história, hein, pessoal? Só estou vendo se não tem marimbondo. Acho que eu não vou conseguir entrar aí. Ó, deu barulho? Não. Tudo de marimbondo, André. Tem que ajudar a faca, eu me esqueci. Não pode vir, eu acho que não tem. Eu tô olhando porque eu até não tenho problema, mas a Rochelle... É, eu que sou alérgica. O quê? Não, aqui a gente passa. Sério? Passa, só pisando em cima. Eu só tô esperando pra ver se não vai levantar nenhum bicho, né? Como tu falou que tinha embaixo aqui. Dá uma conferida aí se eu posso entrar. Consegue? É uma escadinha aí? Que o André tá levantando. Já teria, pode vir. Pode vir que já teria voado. Eu medo na porta quando abre. Cara, aqui pegou um enchente também. É, aqui mais um. Meu pai. Só pra relatar, né? A gente é obrigado a relatar isso pra vocês, né, pessoal? É mais uma casa que pegou enchente. Com essa triste história, né? Parece uma casa bem grande, bem bacana a casa. Ah, que susto, bateu a janela por causa do vento. Tem um roupeiro bem antigo aqui. Bom, perguntar se tem algum espírito aqui, se aproximar do K2, acho que já nem precisa, né? Claro, Que no pior lugar da história, vamos dizer assim, da casa, já acionou, né? Tem um roupeiro aqui. Foi? Eu vi uma batida, mas não consegui identificar. Eu vi uma voz. Não ouvi. Eu não ouvi. Eu vi uma batida. Ó. Tá no seu caminhão. É, esse é um modelo da estrada, é um caminhão. Tá sentindo alguma coisa, Xan? Hã? É estranho, né? Mas eu, pelo menos aqui, eu não sinto nada. Mas lá na árvore chama atenção. Né? Exatamente, eu ia te dizer isso. Eu ia te dizer Aqui isso. parece tranquilo, né? É, e vou te dizer mais assim, ó. Tem casas que a gente entra, é aquilo que eu digo, é uma coisa de energia, tem casas que a gente entra, que tipo, que a gente já foi, que a gente nem sabe a história, Sim. e tu sente uma energia mais pesada. Aqui dentro da casa eu não senti, eu senti foi na árvore ali. Até porque até o K2 acionou nada. Até o K2 acionou. Até o K2 acionou. E a casa, ela continuou sendo ocupada depois que aconteceu essa... Não. Não? Ah, depois que aconteceu isso, nunca mais ninguém morou. Tipo, na verdade, ela foi embora, né? Ah, Ele ficou sim. sozinho, ele ficou sozinho. Ah, era só deles, não tinha mais ninguém morando. Tu vê, né? É aí, pessoal, ó, mais uma história pra vocês aí. Foi, Oxê? Foi? Mais uma história triste aí, né? Que à noite a gente vai fazer uma oração aí, né? Ainda mais se realmente ele era inocente, se torna muito mais triste. Muito mais Tu triste. sabe, cara, Mas que, algo acontecia. tu sabe que geralmente, né? Isso daqui as pessoas, isso é provado, geralmente, tipo, quando acontecia esses casos de separação, as pessoas cometiam isso, né? Sim, geralmente o esse homem, ato, né? sabe, ele não queria ficar sozinho, né? Sim. Gente, eu vou aquela vez na outra casa lá mesmo. Vários, aqui nessa aconteceu. região, muitos, né, fizeram isso, né? Tem uma casa com uma história parecida com essa que a gente não achou, né? Que nós temos que voltar lá, né? No meio do mato. Eu acho que
Eu acho que é o desespero de ficar sozinho, né? Ou o desespero também, a gente não tá aqui pra acusar ninguém, mas o desespero de ter se arrependido do que fez, né? Eu digo nesse caso aqui, né, com a história que tem, né, que ele cometia esses atos impróprios, né? Você tá sentindo alguma coisa, gente? Fala, você tá sentindo, fala. Fala. A gente nunca vai saber o que acontece com a mente humana, Não. né? Sabe? Não. Se realmente aconteceu, se ele foi injustiçado, né? E ele não quis, porque tipo na carta ele comentou que ele não queria ir pra cadeia, uma coisa que ele não tinha feito, né? Então não cabe a gente julgar. Se ele fez, ele vai ter a punição dele, né? Exatamente. Se ele não fez, já teve uma parte, vamos dizer assim, ele mesmo se puniu, vamos dizer assim, né? Cara, e se ele não fez isso mesmo, as pessoas que acusaram ele também vão pagar, punição, né? vão pagar. Sabe? Então, a gente aqui pode... ou em outro lugar, ou de novo aqui, isso. Entendeu? Então a vida é bem estranha, né? É bem complicado. É uma história muito triste aí que, tipo, eu acho que eu penso assim, né? Eu acho que a gente tem que levar a vida da gente o mais correto possível, né? Pra não cair nessas... Tu conheceu a criança? Eu conheci, não, a criança... E a mulher? Não, eu conhecia ele porque ele estava sempre lá no centro. E tinha um senhor aqui? Não sei te dizer, né, sabe? Eu sei que, tipo, essa casa aqui era dos pais dele. Tá. Né? Aí ele veio morar, os pais faleceram. Cederam pra ele. Sabe? E aí ele ficou na casa. Eu acho que ele era filho único até, né? Ah, entendi. Cara, tu sabe que, cara, eu me lembro dele, cara, sempre feliz. Sabe? Lá no centro ele chegava, cumprimentava, ele usava um objeto na cintura. Porque tu vê. Tem um senhor. Fala, Rochelle, para com isso. Já te falei isso várias vezes. Tem um senhor. É que teve um senhor tentando me dizer alguma coisa. E então, o que eu entendi. É que eu não sei se eu posso falar aqui, entende? Fala, depois de fora. É forte. Isso aconteceu com essa criança, tá? Mas não foi ele. Não foi o rapaz. Ai, que é pior ainda, né? E me deu uma coisa assim muito de verdade. E eu me inventou no caso. Eu tô sentindo, tipo... Eu me deu aquela, muito... sabe quando... A dor no peito, assim, dá aquela... A dor uma coisa na muito alma forte, dele, né? Assim, tipo, dele tá tentando se inclusive porque ele carrega uma dor muito grande, sabe? Sabe que é uma justiça com o filho dele, talvez? Ai, gente, desculpa, mas eu me conectei completamente com esse lugar aqui, sério, sabe? E alguém me disse que o senhor que não vivia aqui, e talvez seja o pai dele. E era uma pessoa que frequentava a casa, que fez isso com a menina. Cara, e se ele atingiu eu tô toda arrepiada, olha isso. Assim, mulher, né? Exatamente. Foi uma menina, né? Exatamente. Então... E assim, pessoal, eu preciso relatar isso. A gente traz conteúdo sério. Visualizar, tá? tipo, ele tentou me mostrar até esse homem, sabe? Que fazia isso com essa menina, mas não era o pai. E o pai realmente. E jamais a gente brincaria com isso, jamais a Rochelle falaria uma coisa depois assim. A gente pensa se a gente corta isso. Vamos ser bem sinceros com vocês, não sei se a gente vai trazer isso no vídeo aí, ou se a gente vai dar um corte. Essa parte que eu tô falando, que eu vou pensar se vou dar corte ou não, é a minha. Vocês vão ouvir. E tu lembra a história que eu te contei, ali da ponte, do senhor que morava perto aqui? Meu Deus. Vai saber. Meu Deus, André. Vai saber. Que nem eu digo, e isso aconteceu mesmo. Vai saber. Essa história. É uma outra história que a gente não gravou, pessoal, porque não tem, assim, não tá muito relacionada às coisas sobrenaturais, né? Mas é uma história parecida de um senhor que fez essas coisas impróprias com uma outra menina, né? E essa menina atentou contra a própria vida, só que, tipo, felizmente, vamos dizer assim. E é aqui próximo, né? Ela não conseguiu, né? Hoje em dia, o André mesmo falou que é uma menina que ela vive em tetraplégica, né? Mas eu prefiro dizer assim, gente. Olha, gente. Graças a Deus ela não conseguiu o objetivo dela, que era tentar contra a própria vida, pelo que ela passou. Será que esse homem que fez isso com essa menina da ponte, ele já morreu? Não, ele tá preso.
Aí ele tá preso. Não, na verdade ele foi preso, não sei como é que acabou a história. Sim, Tá. sim. Até então não sei. A gente não sabe não disso. sabe o final Não sei, né? Mas então as coisas se... Eu não vou afirmar nada aqui. Não, claro. A gente... Mas essas coisas Pode ter ligação. Essas coisas acontecem comigo e um senhor aqui, nesse quarto, aqui, ele tentou me mostrar isso. Sim, na verdade, porque pode ser o pai do rapaz, né? Que tá sofrendo pelo que aconteceu com o filho. A injustiça, né? É uma coisa muito... De repente, também, aquilo que é como o André fala, a gente nunca vai conseguir entender o sobrenatural a fundo, 100% a gente nunca vai entender. Vamos sair pra rua que ele... Sabe-se lá se esse senhor não tá sofrendo porque tá vendo o filho sofrer em outro local e não pode ajudar. Não, e propriamente. Não, ele é isso. O filho dele não tá em paz. E ele não tá podendo O ajudar. filho dele não tá em paz. E ele não tá podendo Ele ajudar. sofre. Né? É isso? E ele tá em outro plano. Exato, é isso aí. É isso aí que eu tentei explicar. Esse senhor que eu não sabia, não sei se é o pai dele, Provavelmente. mas é um senhor que não tá no mesmo nível que esse No rapaz. plano espiritual. Tá? E tipo, ele falou, não, isso o que eu ouvi dele, tá? Eu vi e ouvi. Isso é uma injustiça. Só isso. Tu ainda falou, né, André? Que o pouco que tu conhecia o cara, vamos dizer assim, como tu falou, a gente não sabe o fundo que passa na mente da pessoa. Mas tu disse que era um cara muito tranquilo, né? Mas aconteceu comigo. Então, pessoal, é isso aí, ó, pra te ver. Tá, vamos encerrar aqui na árvore aqui. Sugou todinha mais energia, né? Agora eu ajudo a Rochelle. Vou deixar. Pisa mais aqui, ó. Tô ajudando a Rochelle aqui, pessoal. Tremendo, sugou todinha a energia depois dessa. Tem porão? Vamos dar uma mostrada no porão ali. Tô ajudando a Rochelle aqui. Eu fiquei, realmente, eu tô de verdade ansioso pra de noite no Spirit Box. E, então assim, pessoal. Mas eu vou dizer que eu fiquei bem enfraquecida, Sendo tá? assim, ó, bem sincero com vocês. Fiquei bem mexida com isso. A gente não sabe até que parte, o que a gente vai cortar desse vídeo ou não, porque é uma coisa muito séria. Assim, mas a gente trabalha tá com trazendo isso, uma investigação. a gente não entende? brincaria, então acho que não tem o porquê também de cortar, né? E outra, né, Ricardo? A gente pode vir aqui de noite e não acontecer nada. Exatamente. Até então na gravação. Mas Exatamente. a nossa sensação aqui que vale, né? Como a gente fala, a Rochelle é médium, tem mediunidade, né? E foi uma visão que eu tive. Foi uma visão que ela teve. Tanto que eu nem sabia, eu nem me liguei Aqui dessa foi história que o André local, né, falou pessoal, lá da ponte. onde acionou o K2, né? Vamos dar uma mostrada no porão aqui. Cara, eu não falei isso no vídeo, né? Tipo, a mãe falava que se tu quer botar era aqui embaixo. Aqui, ela Jesus, que sensação. Entendi, entendi. A mãe dela, Me sentindo Sim. sugada. Sim. uma empresa, né? Aí ele era meio assim. Sim. O lado foi esse. Tá. Era aqui embaixo. Pessoal, como o André falou, ele falou meio baixo ali, né? Porque ele não sabe o que a gente quer pôr no vídeo ou não. Relato da mãe da menina que tudo acontecia aqui embaixo nesse porão, ó. Tá? Meu Jesus. Poxa, ele nem ouviu o André falando, tá sacudindo a cabeça ali. Meu Jesus. Tá? Que tudo acontecia aqui, ó. Deixa eu mostrar isso pra vocês, pessoal. Então vamos entrar aqui e mostrar o porão. Que foi, Rochelle? Fala aí. Agora Já começou a falar. já começou a falar. Vamos lá. Não, fala. Fala, agora fala. Deixa ela entrar aqui. Aí a gente... Fala o que tu, quando eu falei isso, que o André contou, o que tu sentiu? O que tu sabe? O que tu conseguiu? Tem uma energia aqui embaixo, hein? Diferente da casa. Tá gelado? Sentiu um ar gelado aqui? Não, é até gelado, porque porão geralmente é um pouco mais gelado, né? Mas assim, eu achei a energia diferente da casa. De sensação, assim, Mais pesado. mais pesado. Fala, Rochelle, o que tu ia dizer quando tu ouviu aí a história que o André falou?
É que eu tô muito ligada, muito conectada, entende? Então com, vai com falando, essa vai casa. narrando. E realmente, a imagem que me vem é isso, é de um senhor, um homem que brincava diferente. Fazia brincadeiras erradas. E a criança gostava muito de vir aqui. Gente, infelizmente, né? Infelizmente. E isso tá me afetando, porque as imagens vêm na minha cabeça. Se é espiritual, se é algum espírito tentando me afetar, não sei, pode ser, né? A gente fica um pouco enfraquecida com essa história forte. Mas, realmente, esse lugar mexeu comigo, tá, gente? Talvez vocês não estejam sentindo eu que também, eu estou. Eu também. Eu senti uma assim, tristeza muito grande quando eu entrei aqui. Eu mexeu Na casa eu não comigo. senti. Mas e se pegou na Rochelle, que nem eu te comentei, né? Como, tipo, era uma menina. Exatamente. Pode ser. Menino que ele gostava, não, né? Um pouquinho puxou mais pro teu lado. E A menina é viva. Sim. Ah, tá. A menina é viva. Não, eu assim, ó, senti um pouco na árvore, mas não senti tanto quanto eu senti aqui. E na casa eu não senti nada. Lá também não. Não senti nada. Aqui eu tô assim, ó, bem abalado. Sabe quando tu sente aquela tristeza que te dá aquele aperto no peito? Até porque na cabeça da gente, a gente começa, vamos dizer, a imaginar o que acontecia, né? Sabe? Às vezes, se foi mesmo aqui embaixo. Que anoja, né? Vamos dizer assim, né? Sabe? Anoja, né? Pegar e ter um ato assim, né? Contra uma criança inocente, né? Então, pessoal, assim, ó, vamos trazer o vídeo aí da noite pra vocês, tá? Vamos encerrar o vídeo aqui mesmo. Não sei nem, acho que ele não tá bem. Não usou nenhuma luz ali, não sei nem como é que tá ficando a imagem. Tá? Desculpa, pessoal, me desconectei completamente. Vamos trazer o vídeo da noite aí pra vocês, tá? Então, compartilhe os vídeos aí. Sigam a gente aí nas nossas redes sociais. Não se esqueçam. Eles estão entre nós e até o próximo vídeo.